Alô, galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Redes sociais. Olha só, galerinha, o professor Cardoso Neto veio aqui fazer uma visita hoje. E uma coisa que é importantíssimo vocês saberem, é uma visita que não foi uma coisa que ele não fez chantagem emocional, eu vim de livre, espontânea pressão. E eu não esperava quando eu cheguei na portaria do prédio, eu ainda esperei quase 2 horas. Mentira! Liguei 14 vezes pro número dele, 14 vezes. E onde é que ele estava? Ele estava, só pode ser louvando, porque... Eu estava estudando, tá bom. Eu estava estudando informática. Bem, galerinha, olha só, galerinha, o professor Cardoso Neto hoje vai responder mais umas questões aqui, como foi prometido no último vídeo. Lembra tá. não? Quero aproveitar aqui e mandar um abração para minha amiga Valéria. Valéria, olha só, prof. Valéria da MV Closet Conceitos, a Valériazinha. Valéria, obrigado pelos brindes aí. E também o Cardoso Neto também, eu vou presenteá-lo também com a camisa daquelas que você também mandou para mim. Olha só, galerinha, MV Closet Conceitos. Peçam pra me ver vestido com blusa, viu? Porque ele sempre diz isso e não me dá. Vai dar certo. Profzinho, olha só. A primeira questão, acerca dos direitos fundamentais previstos pela Constituição Federal /88, julgue os itens a seguir. Se o cidadão não exercer as prerrogativas que lhes são conferidas por seus direitos fundamentais, então ele poderá elas renunciar, certo ou errado? A minha pergunta é, os direitos fundamentais, eles são renunciáveis ou são irrenunciáveis? Irrenunciáveis. Eles são irrenunciáveis. Inalienáveis. E indisponíveis. Inalienáveis e... Então eles são irrenunciáveis, que são indisponíveis, inalienáveis e imprescritíveis. É o III. Indisponível, imprescritível e inalienável. Então eu posso abrir mão dos meus direitos fundamentais? Não, não posso. Então o item está errado. Quando se fala em direitos fundamentais, profezinho, pode-se falar que é aquele H1, 2, 3 e rua, seria isso? Ali são as características. Os direitos fundamentais, eles têm entre o artigo 5º e o 17, mas não está limitado só ao 5º ao 17. Mas o que está no 5º ao 17 são direitos fundamentais. Então, os direitos fundamentais é um rol meramente exemplificativo. Exatamente. É um rol Esse meu amigo é muito inteligente. Vamos lá. Acerca dos direitos fundamentais previstos pela Constituição Federal /88, julgue o item a seguir. São características inerentes aos direitos fundamentais, a sua historicidade e universalidade. Foi o que a gente acabou de falar. Quais são as características dos direitos H1, fundamentais? 2, 3 e rua. H1, 2, 3 e rua. Ele depende de Olha quê? aí, ó. H1, 2, 3 e rua. O então, H, quer dizer, H é historicidade, depende indisponível. De uma época, de um lugar. Exatamente. Historicidade, uma época e um lugar. Indisponível, irrenunciável, indisponível, que é irrenunciável, inalienável e imprescritível. O R, relativo, o universal, que é a universalidade, e o A de aplicação imediata. Então o item está o quê? Correto. Terceira questão. Que agora eu aprendi. Massa, muito Tô ensinando a Isabela. Eu ensinei a Isabela. Terceira questão, a cidadania não parte de um modelo piramidal imposto pelo Estado, mas de um aprendizado constante de respeito ao próximo. Acerca desse tema e de aspectos diversos relacionados à Constituição Federal /88, julgue o item a seguir. De acordo com a sistemática de direitos e garantias fundamentais presente na Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público podem ser titulares de direitos fundamentais? Olha aí, ó, universalidade. Ela é para todos. Quando eu falo para todos, eu estou falando tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Tanto é para a pessoa física como para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, claro, que é dentro do que é compatível. A pessoa jurídica é dentro do que seja compatível, tá certo? Mas ela tem sim direitos fundamentais. Aproveitar para assim, a Priscila do restaurante da Priscila te mandou um abração. A Priscila, o tio também que fala abraço, Priscila. Também o Fernando. Melhor almoço da cidade, aquele almoço caseiro delicioso ali, próximo ali ao centro da cidade ali. É aquele almoço que é maravilhoso, ali na Pedro I, vale a pena conferir esse almoço. E aproveitando, vai lá no nosso Instagram, @CardosoNeto35, tá? Dá um likezinho lá, curte as nossas brincadeiras lá no Story, canal do YouTube, Professor Cardoso Neto. Mas no Instagram tem histórias engraçadíssimas que você vai gostar. E também gostar. Mega Sigma Design também, Carlos Amaral também, Luciane Amaral, Lucas também, ali na Imperador, Mega Sigma Mega Design, tudo sublimação para a sublimação de camisas, tintas para sublimação em geral. Também tem vários acessórios também lá. Como a gente está fazendo aqui, ó, quem está fazendo ao vivo, muitos fãs. Vamos Fica lá. só um pouquinho aí que eu tenho que atender essa ligação e eu volto já. Tenho que atender. Tem certeza? Absoluta. Pois atende. Alô? Bem, galerinha, como estava falando há pouco tempo aqui, eu não poderia também mandar um abraço também para a galerinha que me acompanha sempre lá da Essential Perfumes também, a Tati e a Cris, e também para a galera também da Óticas Amaral lá no shopping Rio Mackenzie. Abraço pro George, um abraço também pro Mário, aquela galera que sempre nos acompanha sempre. E é o seguinte, galerinha, não esqueçam, lá tem
armações, tem óculos, tem lentes, relógios, alianças. Abração Mário, abração George, é isso aí, fica sempre treinado conosco também. E também não poderia ser também mandar aquele abração para o espaço estético da dona Luciane Amaral. E que fica ali na Imperador, com a Domingos Olímpio também. O estacionamento é gratuito, você pode entrar em contato com a dona Luciane Amaral. E lá também você pode agendar a sua consulta. Beleza? Então, não poderia esquecer também de mandar aquela abração especial para a galera que está sempre me acompanhando. Lá de Salgueiro, Pernambuco, galera de Apodi, Açu. A galera também me acompanha lá de Morada Nova, Santa Quitéria, Alô Guaraciaba do Norte, Alô Heriutaba também. Lucas Soares. A galera também de Franca, São Paulo, a galera de Manaus, Curitiba. Alô Yuri. Galerinha, fica antenado, foco no concurso, meu grande amigo Yuri. Yuri, foco no concurso, está sempre conosco também. Aquele abração para a galera que me acompanha sempre lá de Conexão Belém de Pará, Rio de Janeiro. Tem Jorge Macedo, Janaína Macedo. Também tem o Nelson Macedo, também tem sua mamãe também. Também tem Márcio Cabral, Silvio Negrão e Davi, Rio de Janeiro. Também Conceição e Luiz. Beijo para tia Conceição e tio Luiz também lá de Belém de Pará. E essa galera que nos acompanha sempre, 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 sempre. É isso aí, galerinha. Geração concurseira, tá sempre aí querendo ficar na moda, ficar sempre também atualizado com vocês. E na moda no momento, olha só, galerinha, MV Closet Conceitos, minha amiga Valéria, fica antenado lá, entra lá no Instagram lá, ó, MV Closet Conceitos, minha amiga Valéria. Volto já com o Cardoso Neto, valeu! Quando a pessoa é popstar, né? Estamos aqui de volta também. Professor Cardoso Neto também aí voltando aí. Popstar aí, fechando mais um patrocínio aí, né? Agora o Cardoso agora é garoto propaganda. O cara tá bombando no Instagram lá. Aproveita lá o Instagram também, Giliada, Underline Show. E professor Cardoso Neto 35, não é isso? Cardoso Neto 35. Bem, professorzinho, a questão agora, a respeito das concepções de política social, cidadania e direitos sociais no Brasil, julgue o item subsequente. Então. Os elementos de cidadania que integram a concepção clássica correspondem aos direitos civis, políticos e sociais. Os dois últimos estão associados às liberdades positivas, ou seja, exigem ações efetivas do Estado vinculadas à provisão social, com o objetivo de satisfazer as necessidades humanas básicas. Cuidado aí. Lembrando que os direitos políticos é direito individual. Os direitos sociais, tá certo? Direitos sociais, ó, cuidado, falei uma besteira aqui. O que eu quis dizer foi o seguinte, direitos políticos é primeira dimensão, direitos sociais é segunda dimensão. Quando eu falo de primeira dimensão, eu estou falando dos direitos civis e dos direitos políticos, que é a não intervenção estatal. Já em relação aos direitos sociais, os direitos culturais e os direitos econômicos, a gente está falando de segunda dimensão, que aí é o dever, é a intervenção do Estado. O Estado tem que intervir. Então a questão, ela misturou um pouquinho isso aí, então o item está errado. Primeira dimensão são direitos positivos. Exato, são. De primeira dimensão são direitos negativos, é a dimensão, abstenção. positivos. A segunda dimensão é que são direitos que é a positivos. obrigação do Estado. Exatamente. Que tem a intervenção estatal. Exatamente. Beleza, então a questão está Errada. Vamos lá. Julgue os itens a seguir, relativos à discricionariedade dos atos da administração. A reserva do possível pode ser sempre invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, que impliquem custo financeiro. Mas a reserva do possível tem que garantir no mínimo... Tem que garantir o mínimo existencial. A reserva do possível, ela pode ser alegada sim, desde que você garanta pelo menos o mínimo existencial. Então essa reserva, ela pode ser sempre alegada? Pode, ela pode ser sempre alegada. A questão é que, na verdade, o item não está errado, porque ela pode ser sempre alegada, mas eu tenho que garantir o mínimo existencial. O mínimo existencial é um limitador para essa alegativa da reserva do possível. Questão está... Mas aí essa questão é questionada, porque ele falou sempre. O gabarito ele considera como certo, eu já vi essa questão, tá? Mas, lembre-se, a reserva do possível, ela sofre essa limitação. Que limitação é essa? O mínimo existencial. Vamos lá, então pronto, eu coloquei a interrogação. Vamos lá. Considerando os direitos e garantias individuais e coletivos do direito brasileiro, julgue o item a seguir. A inviolabilidade de direitos individuais é distinguida das garantias constitucionais, ainda que atue em conexão. Não entendi nada, deixa eu ler aqui. Eu também não, Vamos lá. A inviolabilidade dos direitos individuais é distinguida das garantias constitucionais, ainda que atuem em conexão. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando exatamente o seguinte. Eu tenho os direitos e eu tenho umas garantias. As garantias são direitos. Esses direitos protegem o quê? Essas garantias que são direitos que protegem outros direitos. Me dê exemplos de garantias. Eu tenho os remédios constitucionais, eu tenho as ações de indenização, eu tenho o direito de resposta proporcional ao agravo. Então eles atuam por conexão sim. Eu preciso das garantias para poder proteger esses direitos. Eles não são a mesma coisa, mas eles atuam por conexão.
Considerando os direitos e as garantias individuais e coletivas do direito brasileiro, julgue o de seguir. Em matérias referentes à vida, à igualdade, à liberdade e à propriedade, os destinatários dos direitos e garantias individuais podem ser tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Pessoas físicas como jurídicas, correto. Correto? Os direitos fundamentais são tanto para pessoas físicas como jurídicas. Claro, dentro das jurídicas, mais uma vez, dentro do que é compatível. Uma coisa diferente. A pessoa jurídica ela não tem todos os direitos, mas ela tem direitos. Beleza. Considerando os direitos e garantias individuais e coletivas do direito brasileiro, julgo o seguir. Os chamados direitos coletivos podem encontrar fundamento em toda a ordem constitucional, e mesmo em torno da ordem infraconstitucional, sendo que alguns deles, como o de reunião e o de associação, são direitos individuais de expressão coletiva. Entendi nada. Ele está dizendo o seguinte, ó. Eu tenho os direitos fundamentais tanto na Constituição como fora da Constituição. O que ele está dizendo é que o direito de associação e o direito de reunião, eles são direitos individuais. Embora a gente saiba que o direito de reunião e o direito de associação, eles são junção de pessoas, e o que é que diferencia um de outro? A intenção. No direito de associação, a intenção é que eu me reúna, que eu me junte com outras pessoas de forma definitiva. Já o de associação, já o direito de reunião é de forma provisória. Eu vou me juntar com outras pessoas de forma provisória. Eu chiei, tu viu? Igual a Alane. Pois é, Alane, ele, ó. Então, o que é que eu quero que você observe? Eu quero que você observe o seguinte. Por mais que a gente esteja falando de direito de associação, por mais que a gente esteja falando de junção de pessoas, é direito individual, de caráter coletivo, porque é junção de pessoas, mas não é um direito coletivo. Quando você vê aquele multidão, você pensa, o direito coletivo. Não é direito coletivo, é direito individual, garotinho. Obrigado, professor. Nada. Julgo o a seguir A gente terminou ainda não? Não. Beleza, faltam mais duas, né? Relativo aos direitos e garantias fundamentais. As disposições meramente declaratórias que instituem as garantias imprimem existência legal aos direitos reconhecidos e as disposições execuratórias que instituem direitos limitam o poder em defesa. Deixa eu ler de novo, vamos lá. As disposições meramente declaratórias que instituem as garantias imprimem existência legal aos direitos reconhecidos e as disposições execuratórias que instituem direitos e limitam o poder em defesa dos direitos. É o contrário. É o contrário. Eu vou explicar o que é que você está dizendo aí. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Isso é o contrário. Como é o contrário? Vamos dizer, olha o exemplo aqui. Vamos dizer que você trabalhou numa empresa, certo? Você trabalhou numa empresa sem a carteira assinada. Muito bem. Certo? Você trabalhou sem a carteira assinada. Você não recebeu férias, você não recebeu 13º, você não recebeu FGTS, você não recebeu nada. Você vai entrar na justiça e a primeira coisa que você vai querer é que seja declarado o vínculo. Na hora que você declarou o vínculo, que você tem uma relação de emprego declarado, você passa a constituir direitos. Exemplo, você passa a ter direito a férias, 13º, FGTS. Então eu estou declarando que você tem uma relação de emprego, eu estou declarando que você é empregado, e a partir daquele momento que você passa a ser empregado, você passa a constituir o quê? Direitos. Essa questão só me lembrou, sabe o quê, prof? As suas aulas de direito do trabalho e processo de trabalho. Exatamente. Que logo tem muita gente aí, tem muitas pessoas pedindo dicas também de direito de trabalho e processo de trabalho, né? Vamos voltar à sua origem, né? Beleza. Sobre a reforma trabalhista. E vamos lá, essa questão agora. A última não, é um negócio ainda, esqueceu, vamos negociar. É a última, eu tenho que ir. Vai ter aula hoje, né? Vai dar uma FIC. Julgo o seguinte, relativo a direitos e garantias fundamentais. A solução para conflitos de interesse decorrentes da relativação dos direitos fundamentais tanto encontra disciplina na própria Constituição, quanto permite ao intérprete, no caso concreto, decidir qual direito deverá prevalecer, considerando-se a regra da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugando-a com a sua mínima restrição. O que ele está dizendo aí? Ele está falando que os direitos eles são relativos, eles estão no mesmo patamar de hierarquia. Mas na hora que eu vou aplicar o direito, pode ser que um direito, naquele momento, para aquele caso concreto, prevaleça sobre o outro. Me dá um exemplo aí. Vida versus liberdade. Exemplo, transfusão de sangue de testemunha de Jeová. Eu tenho a liberdade de crença, mas eu tenho aí o direito à vida. Então, quer dizer, nesse caso, o que é que prevalece? Não tenho como dizer, eu tenho que me utilizar da ponderação, foi o que a questão acabou de falar. Eu tenho que me utilizar da ponderação, onde o que vai prevalecer naquele momento, eu vou ter que ponderar, observar o caso concreto, para dizer qual direito vai prevalecer naquele caso concreto. Pode ser que em outro caso concreto ele não prevaleça, exatamente por quê? Porque existe a relatividade, os direitos são relativos, eles são no mesmo patamar de
hierarquia. As duas eixos para acabar Não, aqui. Pronto, essa acabou, porque eu tenho que ir. Profezinho, Forte abraço você a todos. lembra que você está em débito comigo? Não, mas eu tenho que ir, olha, já vai dar 6h30. Beleza, é duas que pequenininhas, tá vendo aqui, ó? Duas questões, você está em Não. débito comigo, vamos negociar Eu prometo, individuais. eu prometo que a gente faz. Vamos, já comecei já. À luz do disposto da Constituição Federal 88, julgo o item a seguir, acerca dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais. Vale lembrar, a obrigação financeira da pessoa falecida de reparar determinado dano pode ser estendida aos seus sucessores, sendo limitada ao valor do patrimônio transferido pela sucessão decorrente do óbito, o herdeiro, herança. Exatamente. Se eu vou herdar uma dívida, primeiro, a lei tem que dizer o que é que vai ser transmissível, o que é que pode ser penhorado, por exemplo, nem tudo é penhorado, mas existe um limite que a lei não pode ultrapassar. Que limite é esse? Eu só sou obrigado a pagar até o valor do que eu recebi. Eu só sou obrigado a pagar até o valor do limite que eu recebi. Vou te dar um exemplo, professor Cardoso Neto. Um cara muito rico, ele deixou uma casa, ele faleceu, deixou uma casa de 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões, pronto. Pra você. Mas só tem essa casa, Só é tem onde essa eu moro. casa. Essa casa aí não vai poder ser usada na dívida. Ah, mas o valor é exorbitante, não pode, porque é bem de família, é o único imóvel que eu tenho. Então não poderá ser Não vendido. poderia. Agora, não poderá ser penhorada. Agora, se eu tenho outros bens, aí já é outra coisa. Entendi. Aí também, para poder finalizar logo também aqui rapidinho, vamos supor que a pessoa que faleceu deixou uma dívida de 1 milhão e deixou uma herança para o Cardoso Neto de meio milhão. Esse meio milhão o Cardoso não vai nem ver a cor dele. Ou seja, ele vai ser como se fosse descontado naquela dívida. Mas o Cardoso não é obrigado a tirar do bolso dele. Exato, se está dentro dos bens penhoráveis. A lei, porque a primeira coisa que a Constituição diz, a lei vai dizer o que é que eu posso e o que eu não posso. E a saideira última agora, acerca dos princípios fundamentais, dos direitos e deveres individuais e coletivos, julgue o item a seguir. A liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão está condicionada ao atendimento das qualificações profissionais estabelecidas por lei. Mas nem todos os ofícios ou profissões, para serem exercidos, estarão sujeitos à existência da lei. Meu exemplo. Exatamente, correto. Meu exemplo. A lei, isso é uma norma de eficácia contida. A lei ela pode restringir o exercício, mas pode ser que não surja a lei. Então aí qualquer pessoa vai poder. Exatamente por quê? Porque vai ter situações que a lei não vai restringir. Meu exemplo pode ser seguido como tipo jornalista, repórter, coisa do tipo. Exatamente. Também aquele negócio que a gente fez no sinal também, de malabarismo também, aquela coisa tipo ali. Pronto, exatamente. Tá vendo, galerinha? Ande com os bons que você aprenderá com os bons. Cardoso Neto, Geração Concurseira e Alô, galerinha, antenados Curte 24 lá, horas. Cardoso Neto 35, viu? Curte Lembrando lá, que o Instagram dele tá bombando. Facebook, tá mais nem para Facebook, né, Cardoso Neto? Agora quer ser popstar. Profezinho, olha só, aquele abração, lembrar pra vocês a MV Closet Conceitos, que ela vai também mandar nossos presentes também. Vou te presentear com a tua camisa também, né? Cadê a camisa? Fique tranquilo, ela vai mandar aí, tenha calma. Por isso que ela tinha mandado no começo. Não, ela mandou já pra mim, mandou vocês, mas eu já negociei, já fiz entendi. outras coisas, sabe como é que é, né? Entendi. Então assim, MV Closet, aquele abração pra Valéria, beleza então. Mega Sigma Design, restaurante da Priscila também. Óticos Amaral, no Shopping Rio Mar Kennedy também. Mário Jorge, aquele grande abração especial. E também a galera da Essencial Perfumes. Também quero mandar um abração para uma pessoa super especial. A galera também lá de Apodi, Açu, Mossoró, Rio do Norte também. Vamberte, uma pessoa Paraíba. Alice de Piauí, Bahia, também a galera que me acompanha. Rafaela de Salgueiro, Pernambuco. E a galera também de Russas, Nova Russa também. Manda um abraço pra alguém, profezinho. Um abraço pra todo mundo aí que tá assistindo a gente. E até a próxima. Geração Concurseira, Cardoso Neto, galerinha, antenados 24 horas. Tchau, tchau, valeu, abraços.